Fala galera, Gustavo Prec na área, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, eu tô bem demais, lógico, tô aqui com vocês, não tem como tá triste né galera? Eu sei que eu tô sumido, mas estamos aí pra mais um vídeo. Hoje eu ia gravar um vídeo operando, entrei no gráfico, estava horrível, então eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês. Como eu já tenho feito por aí, eu sei que vocês gostaram bastante, então resolvi trazer mais um que é extremamente importante, tá? Vocês estão vendo que eu tô todo despojado porque eu estou em recesso, tá? Tô dando uma descansada ali, mais ou menos uma descansada, né? Porque eu não consigo parar por completo, porque eu tenho muita coisa pra administrar, graças ao meu bom Deus. Mas tô conseguindo descansar um pouquinho e por isso eu não estou aparecendo tanto assim, beleza, galera? Mas simbora pro nosso vídeo de hoje, que é uma coisa muito incrível e que eu comento muito com os alunos e que muda muito a visão das pessoas no geral, quando eu comento. Eu sei que no início vai soar estranho para você que está aí iniciando ou que está já há um bom tempo nesse processo, né, da consistência, de crescer no mercado e por aí vai, mas eu vou passar uma coisa muito importante que eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida, tá? Então simbora. Primeiramente, uma coisa que eu converso muito com as pessoas, pra quem não sabe, esse tipo de vídeo aqui que eu tô gravando agora é um vídeo muito despojado mesmo, tá? A gente vai batendo um papo aqui, vocês colocam o pensamento de vocês, eu coloco o meu e a gente vai crescendo aqui, todo mundo em conjunto, eu aprendendo com vocês e vocês aprendendo comigo, beleza? Simbora, galera. Muita gente no dia a dia me pergunta diversas coisas relacionadas ao mercado, a como percorrer, o que não fazer e por aí vai, coisas muito importantes e sinceramente são perguntas que realmente fazem diferença no dia a dia, tá? Principalmente para quem ainda tá naquele processo de consistência. Mas tem um detalhe muito importante que eu reparo na maioria das pessoas, que eu tenho certeza que quando você observar, você vai ter uma diferença muito grande na sua vida, porque vai ser uma visão totalmente diferente que a maioria não fala, tá? É aquele detalhezinho que realmente faz diferença. Uma coisa que eu falo muito para as pessoas é para que elas não tenham emoções. Aí você vai falar, Gustavo, calma aí, não ter emoções como assim? Bom, você pode ser uma pessoa mega emotiva, você pode ter emoções no dia a dia, você pode ter emoções fora do gráfico, mas no gráfico você tem que ser uma pessoa 100% fria. Aí você vai falar, mas como assim? É muito simples. A maioria das pessoas carrega a emoção do dia a dia pro gráfico. Ou seja, a pessoa tá triste, ela vai carregar esse sentimento, essa emoção pro gráfico. Se a pessoa tá muito feliz, ela vai carregar essa emoção e esse sentimento também pro gráfico, tá? E consequentemente, mesmo que de forma positiva, isso te atrapalha. Vamos entender os pontos para a gente começar? Vamos por partes, tá? Primeiramente, não preciso nem falar muito da questão da tristeza, né? Ou da pessoa com a energia negativa, ou triste, ou qualquer coisa do tipo, né? A gente sabe que quando a gente não tá bem, consequentemente, a maior probabilidade é da gente não sair bem no gráfico, porque o gráfico é a extensão do nosso corpo. Consequentemente, a gente vai projetar as preocupações, o desespero, o medo, tudo no gráfico. Ou seja, você pode não demonstrar ali na hora que você está operando, mas a sua mãozinha ali no mouse, a sua ganância, o seu medo, às vezes na hora de dar entrada, a sua falta de análise, enfim, tudo isso vai refletir no gráfico e isso é inegável. Então eu sempre falei isso, ó, quando você estiver na frente do gráfico, certifique-se de que você está bem, de que você não tem nenhum sentimento negativo, porque isso vai refletir. Assim como eu falo para vocês não beberem na hora que estiverem operando, não operarem também quando estiverem com outras pessoas, ou quando estiver no meio de uma festa, ou então dirigindo, já vi cada história bizarra, mas eu sei que isso acontece muito. Nunca faça isso, crie o seu ambiente no dia a dia, tá? O seu corpo precisa entender que você está num ambiente profissional e que você, de fato, deve operar, se concentrar naquele momento, tá? De preferência sem barulho, sem nada, tá? Até você se acostumar, beleza? Mas uma coisa muito interessante é que a gente já sabe que, consequentemente, a gente não consegue bloquear um sentimento negativo na hora que a gente está na frente do gráfico. Com o tempo, a gente consegue dominar um pouco mais esse sentimento e acabar jogando um pouquinho para o lado e, consequentemente, se concentrando no que a gente deve fazer, assim como a gente faz no dia a dia, no nosso emprego e por aí vai. Só que, no gráfico, as coisas são totalmente diferentes, porque só depende de você.
Então o clique quem dá é você, a análise quem faz é você, o valor quem coloca é você, o gerenciamento quem faz é você, e esse que é o problema. Uma coisa é você ser mandado ou então estipulado e você deve cumprir porque alguém definiu para você. Outra coisa é você definir o seu próprio trabalho, ou seja, você definir as suas funções e tudo que você deve percorrer até então. Isso é muito complicado porque você não está com controle sobre si. Imagina você jogando todo o seu controle no gráfico. Consequentemente, você vai ter um descontrole. Agora vamos falar o seguinte. Provavelmente você vai pensar, Gustavo, mas isso aí eu já sei. Pô, eu tô mal, não vou entrar no gráfico, já vi você falando também algumas vezes. Bom, isso aí não é novidade nenhuma, mas agora vem a parte interessante. Eu também falo para você não projetar demais a sua felicidade no gráfico. Calma aí. Você tá falando para eu não ficar feliz, não ficar extasiado quando eu ganhar uma operação ou algo do tipo? Sim, eu tô falando exatamente isso. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a pessoa ela tá tão feliz que ela tá ganhando, que ela tá vencendo, que ela tá conseguindo, que ela tá lucrando, que aquele sentimento de felicidade, aquele sentimento mega positivo se torna um otimismo excessivo e dependendo da situação pode chegar a uma ganância, tá? Então a pessoa às vezes não repara nisso, ou seja, ela fica muito feliz quando dá tudo certo, mas ela não entende que aquele sentimento, de uma forma muito exagerada, pode acabar fazendo com que a pessoa projete lucros irreais, sonhe com coisas que não são o momento de sonhar, faça coisas que não são o momento de fazer. Assim como quando a pessoa perde, ela fica muito triste, consequentemente tudo começa a dar errado, com a felicidade, com o sentimento positivo, é a mesmíssima coisa, tá? A mesma coisa. Por isso que eu falo, na hora que a gente operar, a gente deve controlar o nosso sentimento. É lógico que vocês observam aí nos vídeos do YouTube que eu fico feliz, que eu comemoro, mas lógico, eu tô criando conteúdo para vocês, consequentemente eu fico feliz de estar ali mostrando a operação, então é uma situação totalmente diferente, mas quem já me viu operando no dia a dia sabe que eu não comemoro enquanto eu não finalizo. E eu sou muito frio na frente do gráfico. Acho que até mesmo na hora que a gente está operando ali, na hora que eu estou fazendo os vídeos, vocês conseguem reparar que eu fico feliz, mas ao mesmo tempo eu me controlo durante o vídeo inteiro. Eu espero o momento certo, eu tenho aquele equilíbrio, eu faço tudo bonitinho justamente porque eu entendo que tudo que é exagero acaba perdendo o controle, acaba descontrolando de uma forma que você não consegue dosar esses sentimentos. Então você dosar tanto o sentimento de felicidade quanto de tristeza vai fazer com que você não se deixe tomar por uma energia excessiva e você consegue consequentemente projetar coisas reais, observar coisas reais também, que é de extrema importância, tá? Então, quando você estiver ganhando muito, fique normal. Pode ficar feliz? Pode, mas na hora do gráfico, fique normal. Não deixe o otimismo excessivo tomar conta de você. Por quê? O que já aconteceu? Eu já conversei isso uma vez com um aluno e ele comentou exatamente isso comigo. Ele falou, olha, isso já me atrapalhou. Pelo incrível que pareça, o que me atrapalhou foi a minha felicidade. Por quê? O que aconteceu? Ele basicamente estava ganhando todo santo dia, estava num ciclo muito bom, já estava naquele processo, né, de consistência, já estava lá conseguindo tirar bons lucros. Consequentemente, ele começou a projetar muita felicidade e aquela felicidade se tornou um otimismo excessivo. Ou seja, ele não estava mais preparado para uma perda. Esse que é o ponto. Ele começou a criar uma blindagem positiva, o que não é ruim, mas no início acaba sendo, tá? Eu vou explicar isso já já. A ponto dele simplesmente esquecer que ele pode perder em algum momento. Então ele estava tão feliz, mas tão feliz, mas tão feliz, que no dia que ele não ganhou, o sentimento foi o quê? Totalmente desesperador. Não foi um sentimento simplesmente assim, ah, não, eu tô triste, aconteceu, é normal. Não, foi um sentimento como se ele nunca tivesse perdido na vida. Por quê? Porque ele só se apegou ao sentimento positivo. Ele simplesmente deixou a emoção tomar conta de forma excessiva no momento positivo. Então, quando ele teve o negativo, ele não soube lidar com isso. Consequentemente, a pessoa, ao invés dela conseguir controlar aquele sentimento,
ela começa a entrar numa depressão profunda. Ou seja, ela não consegue mais se levantar de uma forma rápida, ser uma pessoa resiliente, porque aquele sentimento acaba tomando conta dela. Ela teve um sentimento muito forte tomando conta dela, sentimento positivo, depois o sentimento negativo vem mais forte ainda. Por quê? Porque pegou a pessoa desarmada, tá? A pessoa não estava preparada para aquilo, ela só estava contando com o dinheiro. Assim como quando a pessoa só está perdendo. Chega um momento em que a pessoa acaba ficando tão triste, mas tão triste, que ela já não enxerga as mesmas oportunidades, ela não tem a mesma garra para operar, porque ela entende que, ó, no fim das contas tá dando tudo errado mesmo, a pessoa acaba desistindo. Então tem diversas coisas, tirando o fato que a pessoa tá perdendo dinheiro também, então diversas coisas acabam influenciando, fazendo com que a pessoa não consiga progredir por causa do sentimento excessivo. Então na frente do gráfico, principalmente você iniciante, tá? Na frente do gráfico você tem que ser 100% frio. 100% frio. Ganhou? Perdeu? E se mantenha assim, tá? 100% frio. Nem depois. É o que eu falo pra vocês inicialmente. Nem depois que você finalizou, não comemore muito não e nem fique tão triste também. É bom você conseguir anular esses sentimentos na frente do gráfico e, consequentemente, ter controle sobre si, do que você perder o controle e acabar simplesmente não conseguindo progredir, tá? Então, inicialmente, o que eu recomendo é que você ganhe, aprenda a ganhar, sem necessariamente você ficar muito extasiado, tá? Assim como você fazer o mesmo com a perda. Então, você vai ter um controle que ninguém tem. Então, esse é simplesmente um dos macetes que eu coloquei na minha vida lá no início. Hoje em dia eu sou mais tranquilo quanto a isso, até porque a gente vai acostumando, né? No início 10 mil é muito, mas depois vai ficando pouco, então a gente vai, querendo ou não, evoluindo, tá? Isso não é ruim, não chega a ser ganância, muito pelo contrário. A gente tá pensando cada vez mais e a gente acostuma, é natural do ser humano. Então essa habilidade de eu conseguir controlar os meus sentimentos na frente do gráfico me fez dar entradas maiores, sem ter medo, me fez focar mais no processo, entre outras 1000 coisas boas, tá? Então pense nisso que eu tô falando pra você. Por favor, não tenha sentimentos excessivos, seja de forma positiva ou negativa, e você vai ver que sua visão de mercado vai mudar muito, tá? E você não vai ser abalado e você não vai ser atingido por uma leva negativa quando simplesmente as coisas fugirem de controle, beleza? Galera, esse vídeo foi bem rapidinho mesmo, eu parei rapidinho aqui só pra gente conversar, pra trocar uma ideia, pra dar as caras também. Tô muito feliz de estar aqui com vocês, vou gravar outros vídeos, tá? Hoje eu vim pra gravar mesmo um vídeo relacionado à análise gráfica mesmo, só que eu não consegui, porque o horário também não tá muito legal, são 5h30 agora, então já sabe, né, como é que tá, né, galera? Mas amanhã eu vou ver se eu gravo e publico aqui pra vocês, beleza, galera? Até o próximo vídeo, fui!